E aí, pessoal, para fechar essa parte de glomerulonefrite pós-estreptocócica, certo? Eu vou trazer um caso clínico aqui, que vai ser fácil, é bem tranquilo, tá? É só para você ver mais uma parte prática e como eles chegam a abordar nas provas, certo? Eu já te peço aí que se esse vídeo está te ajudando, tá? Você deixa aí seu like, se inscreva no canal e divida e divulgue aí esse vídeo, tá? Vamos lá. Então, o caso clínico trata-se de quê? Ó? Uma criança, certo? Em idade escolar. É uma criança de 8 anos de idade, beleza? Aí você pensa, poxa, tô na pediatria, tranquilão, beleza, ó. E aí mesmo diz, é atendido no ambulatório de pediatria. E é o que ele apresenta, certo? Eu posso, lembra que eu posso estar na pediatria, mas pediatria é clínica também, cara, entendeu? Tá tudo dentro da clínica. Então vamos aqui, ó. Então eu tô com uma criança de 8 anos de idade, certo? No ambulatório de pediatria, com edema. Ele apresenta edema. Não importa onde é esse edema, não. Beleza? Mas ele tem edema, diminuição da diurese, ou seja, ela tem oligúria, tem urina escura, ou seja, ela tem hematúria. Aí diz, às vezes rosada, beleza? Mas é hematúria. Então, ele tem edema, diminuição da diurese e tem hematúria. Edema, oligúria e hematúria. Você lembra de quê, cara, com isso? Poxa, lembra de síndrome nefrítica, né? Poxa, eu tô dentro de uma síndrome nefrítica aqui numa criança. Mas vamos continuar o caso aqui, ó. Diz que às vezes é rosada, tem desânimo e inapetência há uma semana. A mãe nega a presença de febre, vômitos, diarreia, dissúria ou polaciúria em sua filha. Então a gente aqui ele está querendo te distanciar de um quadro de infecção urinária, por exemplo, tá certo? Mas ele está te direcionando que tem um foco renal aqui, tá bom? Aí diz, a criança estava previamente rígida, mas há 3 semanas, apresentou lesões nas pernas, há 3 semanas, apresentou lesões nas pernas, certo? Que inicialmente eram pruriginosas, que evoluíram para crostas e cicatrizaram espontaneamente. Cara, preste atenção. É uma criança de 8 anos de idade que apresentou piodermite, uma infecção de pele. Ela tem uma infecção de pele maior ou igual a 2 semanas. Eu te falei lá na aula de glomerulonefrite pós-estreptocócica, se você não viu, dá uma olhada nela, tá? Mas eu te falei lá que as questões, geralmente, elas respeitam esse tempo de evolução, esse, entre aspas, período de incubação, tá certo? Entre aspas, tá? É só para você entender. Ou seja, a criança teve uma infecção de pele, maior ou igual a 2 semanas depois, na piodermite, ela apresentou um quadro de glomerulonefrite pós-estreptocócica, certo? Lembra que se fosse uma faringoamigdalite, isso seria maior ou igual a 1 semana, tá certo? Então aqui, ó, a gente já pode deduzir desse início, tá certo? Que nós estamos frente a um quadro de síndrome nefrítica em uma criança que há mais de 2 semanas, certo? Apresentou um quadro de infecção de pele, tá bom? E começou a evoluir agora, nesse momento, com a síndrome nefrítica. O que você pensa? Cara, você pensa em glomerulonefrite pós-estreptocócica ou glomerulonefrite difusa aguda, beleza? É assim que você tem que ir montando a linha de raciocínio. Aí você continua lendo, ó. O exame físico revelou os seguintes resultados, tem um peso de 30 quilos, certo? Aí diz aí quanto ele ganhou por mês, em um mês. Ó, e preste atenção, cara. Tem 30 quilos, ela ganhou 3,5 quilos em um mês. É muito, cara, é isso. Mas é por quê? Por causa do edema. Por isso que você, na conduta, você tem que fazer controle de peso dessa criança. Ela está edemaciada, então ela vai sim aumentar de peso. Tem mais líquido lá, tá bom? A estatura dela é 1,26 m, frequência respiratória de 35 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 110, temperatura axilar de 36,2, tá beleza. PA de 125/80, poxa, aí ó, diz, confirmada em 2 momentos da consulta, né? Mas você diz, poxa, uma PA de 125/80 no adulto é normal. Mas para criança, lembra que na criança é diferente, cara. É tudo diferente aqui, tá bom? Na criança você se maneja por tabelas.
Você pega a tabela de idade, de estatura, aí você começa a comparar nas tabelas para ver se essa PA dela está alterada ou não, tá bom? Aí vamos continuar aqui, ó. A criança está em regular estado geral, tá bom? Ela está acianótica, está anictérica, com mucosas úmidas e hipocoradas, tá? 1/4. Pele com tulgor e elasticidade preservados, enchimento capilar de 2 segundos, ou seja, ela não está tão desidratada assim, e não está tanto decaimento de estado geral, certo? Mas é uma criança que ela está edemaciada, certo? Se ela está edemaciada, a gente já tem que abrir o olho com ela aqui, tá bom? E tá um síndrome nefrítico também, né? Detalhe. Mais completo, tá? Pulsos periféricos bem palpáveis e simétricos, presença de edema tem 2/4. E lesões cicatriciais em membros inferiores. É da infecção de pele que ela teve, certo? Ele só tá te dando mais detalhes aqui para você direcionar mais o caso. Aí diz, a ausculta cardíaca está normal, sua ausculta cardíaca está normal. A ausculta respiratória, aí aqui a pessoa se mete dentro de um buraco. Por quê? Porque ela confunde, cara, ó. Aí ela só lê isso. Ela não leu nada do que veio antes. Aí só lê isso aqui. A ausculta respiratória apresenta estertores crepitantes em bases pulmonares. A pessoa diz, poxa, esse menino tem uma infecção, mas a infecção dele é uma pneumonia, porque ele tem estertores crepitantes. Pô, meu irmão, ó, presta atenção aqui, ó. Olha lá, você tem que lembrar que na pneumonia, certo? Você tem critérios para você ter pneumonia. Um deles, na criança, você sempre vai ver o quê? Febre, certo? Febre. Taquipneia, segundo a idade, tá bom? Taquipneia. Aqui, ó, ele tem 8 anos. Maior ou igual a 5 anos de idade, certo? Você já considera taquipneia, ele tá com taquipneia assim aqui, tá? Só que é por outra causa. Você considera taquipneia já maior ou igual a 20 respirações por minuto. Tá bom? Só que você tem que ter ainda a febre, certo? A tosse, o quadro de decaimento de estado geral, tá bom? Além disso, lá no exame físico, você vai ver na palpação um aumento das vibrações vocais, certo? Você vai ver uma diminuição do murmúrio vesicular, tá bom? É um quadro mais florido, tá bom? Esses estertores crepitantes em bases pulmonares dele não vai te confundir, porque aqui pode ser simplesmente um quadro de congestão pulmonar, tá entendendo? Ou seja, pode ter muito líquido e esse líquido está começando a passar para os pulmões, tá bom? E aí gera esse quadro de estertores crepitantes aí. Então não confunde, tá? O quadro seria mais florido para ser uma pneumonia aqui, tá bom? Aí segue, ó, abdômen globoso, discretamente distendido, com edema leve na parede abdominal, indolor à palpação, fígado palpável a 4 centímetros do rebordo costal direito. Aí aqui é o outro ponto que o aluno desespera. Por quê? Porque ele diz o seguinte, o quadro a seguir apresenta os percentis de pressão arterial sistêmica para meninas por idade, os percentis e os percentis de altura. Aí, cara, ó, a pessoa vê um quadro desse tamanho. Só que, vamos lá, vamos pensar aqui, ó, preste atenção. Se você já se basear com o que eu marquei no início, com edema, diminuição da diurese, urina escura, ou seja, edema, oligúria e hematúria, tá? Aqui tu já mata que é uma síndrome nefrítica. Você lembra que na síndrome nefrítica tem hipertensão arterial, tá certo? Mas eu não preciso, nesse caso, da confirmação da pressão arterial para dizer que é uma síndrome nefrítica, cara. Eu já sei que é uma síndrome nefrítica aqui. Ainda mais que é uma criança com antecedente de infecção de pele, tá? A maior ou igual a 2 semanas e que eu já penso em glomerulonefrite pós-streptocócica. Beleza? Então você olha aqui e eu vou te mostrar, ó, ela tem 8 anos de idade, tá certo? Se você perceber, ela tem aqui 8 anos de idade, certo? Aí, ó, tô marcando aí. A estatura dela é 1,26 m mais ou menos, então ela estaria aqui. A sistólica dela não bate com nenhum. Ah, vou calcular? Vai lá, calcula, pode fazer os cálculos lá, pode plotar no gráfico. Se você tiver o gráfico aí, plota no gráfico, certo? Você vai ver que a pressão arterial dela vai estar aumentada. Ó, o limite, certo? Seria 124 aqui, tá bom? Eu não vou ver nem a diastólica, vou ver só a sistólica aqui mesmo, tá bom? Então essa criança tem sim hipertensão arterial, beleza? Então tranquilo, ó.
Seguindo então para as perguntas. Então, só pensar, certo? A partir do quadro clínico, ele vai dizer, com base no quadro e no caso e no quadro apresentados, responda as questões a seguir. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Como eu falei, você pode responder síndrome nefrítica, glomerulonefrite pós-estreptocócica ou glomerulonefrite difusa aguda. Qualquer uma dessas três estaria correta, beleza? Se você botar as três, melhor ainda. Tranquilo? Letra B. Cite 3 exames complementares recomendados e os respectivos resultados que confirmam essa hipótese diagnóstica. Cara, é fácil, porque a gente está falando de rim. Então a gente vai pedir síndrome nefrítica lá, glomerulonefrite pós-estreptocócica. Primeira coisa que você tem que pedir, pelo menos um, você tem que saber. Você vai pedir o quê? Um exame de urina. Você vai pedir urina tipo 1 ou EAS. Beleza? Segunda coisa que você vai pedir aqui, ó. Lembra que qualquer alteração renal, se trata de glomerulopatias principalmente, você tem que solicitar complemento sérico. Você solicita então complemento sérico, beleza? E o terceiro ponto aqui é você confirmar a infecção. Aí você, poxa, então eu tô frente a uma infecção de pele, certo? É um antecedente de infecção de pele, tá bom? Então, eu penso lá em piodermite, maior ou igual a 2 semanas, ele começou com glomerulonefrite pós-estreptocócica. Os anticorpos aqui, qual vai ser? O anti-DNase B, beleza? Por quê? Porque é infecção de pele. Se fosse uma faringoamigdalite, eu poderia solicitar melhor, certo? A antistreptolizina O, ou seja, ácido ou ácido. Então você vê aí, como ele pediu 3 aqui, eu vou obedecer, tá certo? As 3. Mas eu posso te acrescentar também. Você acabou de dizer que eu não vou pedir o ácido ou ácido. Cara, tu pode escrever tudo que tu quiser aqui, beleza? Não vai tá 100% correto, certo? Mas também não vai estar errado. Então, soma ponto para ti, tá bom? E aí a dosagem sérica de ureia e creatinina para você ver como é que tá a função renal também, beleza? A letra C, ela já vai tratar de quê, ó? Cite 5 condutas médicas, certo? Iniciais recomendadas para esse caso. E preste atenção. Por quê? Porque é um passo a passo aqui, cara. Eu vou te dar 6 condutas, que foram as 6 condutas que eu abordei lá na aula de glomerulonefrite pós-estreptocócica. Primeira coisa, olha só, internação hospitalar. Cara, isso já soma ponto para ti. Isso é meio ponto para ti aqui. Certo? Você vai ter que internar essa criança. Essa criança tem 8 anos, ela tá edemaciada, ela tem hipertensão arterial, cara. Beleza? Ela tá com oligúria, ela tá com hematúria. Você vai ter que internar, beleza? Segundo ponto aí, ó, realizar restrição hídrica. Como é que eu faço essa restrição hídrica? Aproximadamente 20 ml por quilo, tá bom? Via oral mesmo, tá? Ou, dependendo do estado da criança, pode ser intravenosa. Terceiro ponto, furosemida intravenosa. Aí tá a dose, 1 a 5 mg por quilo, mas eu repito, isso depende da função renal. Então, seria maravilhoso você ver antes, certo, ureia e creatinina, ver como é que tá a função renal, e aí sim você solicitar a administração de furosemida intravenosa. Mas você pode botar aqui, beleza? Quarto ponto, vasodilatadores. Aí você pode utilizar a hidralazina. Se esteja muito grave, você pode indicar o nitroprusiato, tá bom? Aqui a hidralazina daria jeito, beleza? Quinto ponto, uso antibiótico? Sim, quem? Penicilina bezatina. Essa criança, ela tem 30 quilos, certo? Se ela tem 30 quilos, eu tenho mais de 20 quilos, então eu posso utilizar na dose de 1.200.000 unidades internacionais, certo? De administração intramuscular. Se ela tivesse menos de 20 quilos, seria 600.000, tá bom? Seguindo aqui, ó, detalhe, né, da administração da penicilina bezatina, que ela não evita recidivas e sim elimina cepa, ou seja, que essa criança facilmente pode ter novamente um quadro de glomerulonefrite pós-estreptocócica. A ideia é evitar a disseminação, beleza? E o sexto ponto, que é a cereja do bolo, você vai fazer o controle de peso diário. Como eu te disse, ela ganhou 3,5 kg em um mês. É muito peso, mas por quê? Porque ela tá demasiada, cara. Ela tá toda cheia de edema. Beleza? Se ela está cheia de edema, eu vou controlando o peso dela. Se ela vai perdendo peso, eu vou controlando tudo isso.
Então essa seria a resposta da letra C aí. A letra D, ó, diz, na evolução desse caso, cite 4 situações entre achados clínicos e resultados de exames complementares que indicam a necessidade de estudo anatomopatológico do órgão afetado. Cara, a pessoa se desespera com uma pergunta dessa, mas ele tá, ó, estudo anatomopatológico. Ele tá dizendo, em resumo aqui, ele tá dizendo o quê? Quais são os critérios de biópsia? Ele tá dizendo isso. Ele tá dizendo assim, quando é que eu vou realizar a biópsia nessa criança? Porque se você lembrar, na maioria das vezes, nesse caso mesmo aqui, não seria preciso realizar a biópsia. O diagnóstico é clínico, eu já ia tratar e acompanhar. Acabou. Beleza? Acabou. Só que a questão quis explorar isso. Ela diz, se eu tiver, quais são as situações para que eu possa realizar o estudo anatomopatológico? Ou seja, quando é que eu vou realizar a biópsia? Quais são os critérios de biópsia? E tá aí, ó. Eu botei 5 aí para ti, tá? Os que são 4, certo? Lembra que é IP2H4, certo? IP2H4, IRA, certo? Que é a insuficiência renal aguda, maior ou igual a 4 semanas. Hematúria macroscópica de duração persistente, certo? De maior ou igual a 4 semanas. Hipertensão arterial, proteinúria nefrótica, ou seja, em crianças, seria, nesse caso, uma evolução à síndrome nefrótica, tá? E que essa evolução persista por maior ou igual a 4 semanas, certo? E a gente observa isso com um quadro de proteinúria, certo? Em crianças é maior ou igual a 50 miligramas por quilo dia, certo? Em 24 horas. E a hipocomplementemia, ela perdurar e ela persistir por maior ou igual a 8 semanas, beleza? Então, isso aqui são só 4 perguntinhas, certo? Aí quem gosta do Michael Caio aí, são 4 perguntinhas aí, certo? Com caso clínico, para você ver na prática como é que é abordado nas questões esse tipo de tema, beleza? Cara, se te ajudou esse vídeo aí, deixa teu like, beleza? Se inscreve aí e divulga pra galera, tem outras aulas aí, tá? Isso é feito com muito carinho e só agradeço. Valeu!